Salve, salve! Muito boa tarde para você. Tá começando mais uma edição do Globo Esporte e eu conto com a sua participação. A hashtag #EGEPará nas redes sociais. Mande sua mensagem, participe do programa, comente sobre a situação de Remo e Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. E já que a gente está falando do Campeonato Brasileiro, vamos para cá pro telão, vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que tá a classificação da competição. O Amazonas é o líder com 24 pontos em 11 jogos. Na sequência vem o Operário, que é o próximo adversário do Remo, com 19 pontos, vice-líder. São Bernardo agora em terceiro lugar. Na sequência, Botafogo, Brusque, Volta Redonda, São José e Confiança compõem o G8, que é a próxima fase, é o grupo, né, que leva para a próxima fase da competição. Do lado direito, você vai ver o clube do Remo na 13ª colocação com 13 pontos em 11 jogos. E o Paysandu na 16ª colocação com 12 pontos em 11 jogos. Situação do Paysandu aí complicando, viu? O Papão está se complicando aí na Série C. Sábado o Papão acabou derrotado pelo Brusque em plena Curuzu na reestreia do técnico Hélio dos Anjos, o que provocou protestos da torcida bicolor. Vamos ver como foi essa partida. O técnico que o torcedor do Paysandu queria voltou à beira do gramado. Ele é um profissional absoluto para levantar o Paysandu, porque esses treinadores que vieram só quer jogar na retranca. O Hélio é avante, com certeza, é a solução. Se ele voltou, então tudo vai voltar ao normal, com certeza. No gol, Thiago Coelho, recuperado de uma cirurgia, também voltou depois de 40 dias. O Papão teve a atmosfera ideal para uma grande atuação. A equipe começou a partida com intensidade, mas sem objetividade. E após 20 minutos, as coisas começaram a desandar. Totti do Brusque até deu uma pichotada. Nenê Bonilha ainda brigou pela bola, mas o adversário se recuperou. Enquanto isso, a arbitragem teve uma noite trabalhosa no primeiro tempo e distribuiu 7 cartões amarelos para jogadores e integrantes de comissões técnicas das duas equipes. Nesse estresse e sem ver o time jogar, o torcedor arremessou um objeto em direção ao gramado. O árbitro Rodrigo Raposo recolheu e entregou para o delegado da partida. O torcedor infrator foi identificado e retirado do estádio pelos seguranças. Enquanto isso, a equipe, sem forças, não conseguia criar chances reais de gol. Lance mesmo de perigo não teve. Só nesse, um desvio aqui outro acolá, fez o goleiro do Brusque fazer uma defesa. No segundo tempo, o Paysandu até chegou ao ataque, mas estava impedido. E a situação, que estava longe do ideal, piorou. No lançamento para o ataque aos 9 minutos, o Brusque teve frieza e a contribuição do goleiro bicolor. O rebote para a entrada da grande área parou no pé do paraense revelado pelo Remo, Alex Juan. Paysandu 0, Brusque 1. 5 minutos depois, mais uma ligação direta, mais uma chegada do Brusque. Novo rebote. Everton Bala fez o segundo dos quadricolores. O Paysandu tentava reagir, mas sem força e direção. E aí começaram a pipocar briga e corre-corre nas arquibancadas da Curuzu. O torcedor passou a protestar. Nem viu Fernando Gabriel girar e chutar para fora. O Brusque por pouco não fez o terceiro. Em uma rara finalização, cabeceio de Filemon nas mãos do goleiro adversário. E foi assim a noite de estreia de Hélio dos Anjos na terceira passagem pela Curuzu. 2-0 placar final. Indignado, o torcedor apontou nomes para o insucesso da temporada. Fala pro presidente do Paysandu largar, porque a gente não precisa dele. Na estreia do terceiro técnico só nesta temporada, o Paysandu sofreu a primeira derrota jogando em casa nesta Série C. Com apenas 36% de aproveitamento, o Papão agora luta contra a zona do rebaixamento.
Em uma entrevista coletiva que durou 21 minutos, o técnico bicolor trouxe um panorama preocupante dos números da equipe. Quando ontem à tarde eu recebi os números que estavam sendo desenvolvidos aqui, eu preocupei. Fazer 20 km da semana e fazer menos de 900 metros de intensidade de treino. Eu não tenho, por norma, fazer 21 km por semana contando com o jogo. Semana aberta, 21 km com o jogo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é difícil, mas eu sinto muito isso. Hélio dos Anjos ainda anunciou mudanças na rotina de treinos. Eu estou fazendo um alerta. Vai sangrar. Vai doer em muita gente, só os fortes vão ficar. Não é questão que vai ter dispensa, vai ter isso não. Eu vou dar a oportunidade a todo mundo para trabalhar. Vou dar a oportunidade para todo mundo. Agora nós vamos jogar lá para cima. Nós podemos ainda ter ressalvas no trabalho contra o Amazonas. Porque nós não vamos ter tempo de fazer todas as sessões que a gente vê necessário. O torcedor simples não entende isso. O torcedor simples quer ganhar. Entende? Mas aqueles que entendem um pouco de futebol, que sabem o que acontece aqui dentro, pode preparar. Você entende? Eu prefiro sair daqui depois, quando encerrar meu contrato com terra arrasada, de jogador nenhum aguentar nem ir para as férias, de tão cansado que eles vão estar, do que eu fazer aqui de uma colônia de férias. Bom, em toda essa confusão que você viu na reportagem que aconteceu na Curuzu, foi citada em súmula pelo árbitro do Distrito Federal, Rodrigo Batista Raposo, o que poderá gerar mais uma punição aos bicolores na Justiça Desportiva. Recentemente, o Paysandu foi condenado pelo STJD com a perda de 2 mandos de campo por causa de uma confusão entre torcedores bicolores e do Operário em partida disputada no Paraná pela 7ª rodada da Série C deste ano. Vamos falar do Remo. O Remo ficou no 0-0 com o Floresta lá em Fortaleza. Olha só. No início do jogo, Ricardinho cobrou falta. A bola quicou e Vinícius segurou. O Remo respondeu no cruzamento de Lucas Mendes para Fabinho, que cabeceou, e a bola parou na trave. Em mais uma cobrança de falta para o Floresta, Ricardinho tentou de novo e o goleiro azulino estava atento. Lucas Mendes voltou na boa para Pedro Vitor, que ganhou da zaga e quase abriu o placar em Fortaleza. No lance seguinte, Rodriguinho viu Fabinho livre, mas a pontaria. No segundo tempo, Pedro Vitor cruzou rasteiro, Fabinho finalizou e a bola parou na trave. Na sobra, Marcelo não conseguiu abrir o placar para o Leão. O Floresta respondeu no chute de fora da área de Jô. Ricardinho também assustou o goleiro Vinícius depois desse chutaço. Em cobrança de falta para o Remo, Pedro Vitor mandou no travessão. No último lance de perigo do jogo, Vitor Leque viu o Álvaro livre, que cruzou e ninguém chegou na bola. Final de jogo, Floresta 0, Remo também 0. Pontuar é sempre importante, mas diante do objetivo maior, que é classificar, a gente sai frustrado, principalmente pelas oportunidades que a gente criou no jogo. Porque nós tivemos condição de fazer os gols e sair com a vitória. Isso é o que deixa a gente mais frustrado, mais chateado. Descansar os dias que são necessários para o descanso, para a recuperação física, mental, psicológica, e depois treinar, olhando aquilo que o Operário tem de fortaleza e de debilidade, e tentar fazer um jogo bom em casa. Gê traz agora para você os outros 6 jogos que aconteceram nessa 11ª rodada da Série C. Confira. Começamos pelo Centro-Oeste, estádio Aníbal de Toledo, em Aparecida de Goiânia, estado de Goiás. A Aparecidense recebeu o Manaus. No finalzinho do primeiro tempo, Genilson de cabeça fez o gol da vitória da Aparecidense. O time goiano já não vencia há 4 partidas e ainda deixou a lanterna. No estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe, jogaram Confiança e Ipiranga do Rio Grande do Sul. Gols só no segundo tempo. Diego, quase na pequena área, fez 1-0 para o Confiança. Jonathan marcou o gol de empate, 1-1, placar final. No estádio 1º de Maio, em São Bernardo, na Grande São Paulo, o São Bernardo recebeu o Botafogo da Paraíba. O time paulista teve boas chances de gol, até bola no travessão, mas não conseguiu vencer o Belo e a partida ficou no 0-0.
No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina, jogaram Figueirense e Operário do Paraná e mais um 0-0 na rodada. Em Manaus, no estádio Carlos Zammit, o líder Amazonas recebeu o Pouso Alegre de Minas Gerais. Jackson de cabeça fez 1-0 Amazonas. Patrick, ainda no primeiro tempo e contando com a falha do goleiro, deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Luan chutou no canto e definiu a vitória do Amazonas, 2-1 placar final. E em Volta Redonda, no estádio Raulino Oliveira, no Rio de Janeiro, o Voltaço recebeu o CSA, que fez 1-0 com Gabriel Talhari. O Volta Redonda chegou ao empate com Samuel Granada, que aproveitou o rebote do travessão. 1-1 placar final. E na Série D, o Águia venceu o São Francisco em Rio Branco e a Tuna garantiu a classificação para a próxima fase, derrotando o Humaitá do Acre no Souza. Vamos ver esses jogos. Paulo Rangel de cabeça fez Tuna 1-0. Ainda no primeiro tempo, arrancada de Pedrinho, Paulo Rangel deixou a bola passar e Emerson fechou a conta. Tuna classificada 2, Humaitá do Acre 0. A gente entrou muito concentrado, como a gente vem entrando em todas as partidas, levando cada partida como se fosse uma final. Um respeito muito grande à equipe do Humaitá, não é à toa que está dentro da zona de classificação com 14 pontos. Então, a gente levou essa partida com seriedade, mostrou que no início do jogo já tomamos a iniciativa, fomos para cima, marcamos uma pressão alta, conseguimos dar uma intensidade muito interessante e eu acredito que a gente mereceu essa vitória. Em Rio Branco, no Acre, o São Francisco recebeu o Águia. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Luan Santos de cabeça definiu a vitória do Azulão Marabaense. O Nacional do Amazonas, já classificado, segue na liderança do grupo A1 com 23 pontos. A Tuna, também classificada, vem em segundo com 22. O Águia é o terceiro com 19 pontos e o Humaitá do Acre fecha o G4, a zona de classificação para a próxima fase. Muito bem, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha no telão. O Leão Rodrigo está por aqui. Boa tarde, galera do GE. Meu Clube do Remo está bem servido de atacantes. Se continuar assim, traga uma taça e a camisa do Inacreditável Futebol Clube. Tirando onda aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela participação. Está se referindo aí ao gol do Marcelo, né? O gol que poderia ter mudado aí, né, o resultado do jogo. Marlon Lucena, boa tarde, André. Esse elenco do Paysandu é uma vergonha para representar essa torcida apaixonada. Fora seus mercenários, tá na bronca aí o Marlon, mandando a foto aí com a camisa do Paysandu. Muito obrigado a todos e todas que mandaram mensagem aqui no GE. E depois do intervalo tem a vitória do líder Botafogo no Clássico com Vasco, hein? Eu volto amanhã, tchau.